expectativa pelo dia da ceia, porque assim, é um culto sempre diferenciado, na minha opinião, né? Um culto de renovo. Você vê que a própria oração da Rosângela aqui foi por um renovo nas nossas vidas, né? É um culto de aliança, porque a gente relembra a aliança que Jesus fez conosco, quando morreu por nós, quando derramou o sangue dele ao nosso favor. E é um culto de autoexame também, a gente olhar para dentro de nós, a gente olhar para o nosso coração, para a gente olhar para a nossa vida e ver, como falou o louvor, a Rosângela também aqui, onde a gente pode melhorar, e também a gente olhar para dentro de nós e ver o quanto Deus já mudou. Porque tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Tem uma coisa que é o seguinte: a gente sempre vai ser devedor a Deus, sim ou não? Sempre. E às vezes, porque a gente sabe dessa dívida que a gente tem com Deus, a gente acha que a gente não melhorou, que a gente nunca presta, que a gente não serve para nada. E não é bem assim. Tem muito a melhorar? Tem. Tem muita coisa que Deus precisa fazer? Tem. Mas você é uma bênção. Você é uma bênção. Ah, não sou, pastor. Se eu fosse uma bênção. Ah, o senhor fala que o senhor só me vê de domingo aqui no culto. O senhor não está todo dia comigo. Eu não preciso estar todo dia com você. Só de saber que você está aqui no domingo, no culto, quer dizer que seu coração já é inclinado para o Senhor. Então isso já faz de você uma bênção. E aquilo que você recebe aqui, aos domingos, ou às quintas, ou às terças, ou no dia que você se envolve com Deus, na tua leitura, no teu devocional, na tua oração, isso já te proporciona não só ser uma bênção como conceito, mas ser uma bênção na prática, onde as pessoas podem ver e verão cada vez mais Jesus em você. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gosto muito do culto da ceia, e hoje Deus me direcionou assim a uma palavra que eu nem sabia que falava de ceia. Na verdade, nem tenho um propósito maior de falar de ceia, mas como esse é um dia de autoexame, de a gente olhar para dentro de nós, Deus vai falar algumas coisas muito importantes, muito assim lindas da parte dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos vendo alguns versículos desse texto, que é no livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios 10, 1. E você fica com a tua Bíblia aí, porque a gente vai lendo cada versículo e Deus vai nos ministrando. Diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte para nós: olha, tem algo que a gente precisa atentar, tem algo que a gente precisa olhar, que a gente não pode se esquecer. Uma das coisas que o inimigo quer fazer com você é que você se esqueça das promessas de Deus que Ele tem para a tua vida e dos princípios de Deus que nos sustentam e nos protegem. Ele quer te levar, como a Rosângela falou, você sai desse mundo aí, é uma confusão de ideias, de filosofias, de ideologias, de conceitos, de sistemas de vida, de governo. Você olha aí fora, tem muita coisa, é muita informação. E toda essa informação, que vem muitas vezes como uma avalanche sobre as nossas vidas, o que essas informações fazem conosco? Vão nos distanciando, vão nos fazendo esquecer de que Deus tem princípios que servem para nos proteger. Quem vive por princípio vive protegido por Deus. E Deus tem promessas, que é aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança de algo? Uma promessa que a gente recebe, sim ou não? Se eu chego com um filho meu e falo assim: olha, em dezembro eu vou te dar um carro. Uma posse aí. Nessa fé toda. Ah, que bom, né? O menino está fazendo 18 anos hoje. Hoje, depois nós vamos orar por ele. Está fazendo 18 anos hoje. Eu estou falando que eu vou dar um carro. Em dezembro ele está aqui. Eu pensei que era discípulo novo. Ele
expectativa em Deus. Por que a Bíblia é um livro de promessas? Porque se Deus fosse só nos dar princípios, e os princípios não nos levassem a algum lugar, a gente ia cumprir para quê? O que nos impulsionaria a cumprir esses princípios? Não, honra teu pai e tua mãe, e terás longos dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá, e nessa terra você irá bem. Então, um princípio cumprido te leva a uma promessa conquistada. Então aqui, nós vemos esse texto em 1 Coríntios 10, Deus falando assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis o que nós deixamos como registro para vocês. Teus pais, aí lembrando para o povo judeu que lá na saída do Egito, aquele povo passou pelo mar e foi coberto com uma nuvem. E isso foi como o batismo deles. Isso foi como a entrada deles para o povo de Deus. O que a gente fala a respeito do batismo? Que até foi ministrado aqui na terça-feira para as mulheres, né? No ciclo de consolidação, uma das palavras é sobre o batismo. O batismo é a inserção, além de ser de arrependimento, além de ser um revestimento de poder sobre a vida do cristão, porque os céus se abrem, o Espírito vem, né? Tudo que aconteceu com Jesus era um anúncio do que aconteceria conosco. Somos adotados como filhos de Deus, selados na filiação do Espírito, mas também, se você pegar em Atos capítulo 2, diz lá que aqueles que se batizaram foram incluídos no corpo de Cristo, no povo de Deus. Então aqui diz assim, olha, quando seus pais lá no deserto passaram pelo mar e passaram pela nuvem, ou seja, foram batizados, imergiram, passaram pelas águas, ali eu criei o meu povo. Ali eu criei o meu povo, ali eles foram gerados como povo de Deus. Então, a palavra sempre vai trazer a lembrança dos feitos do Senhor. Tudo que está escrito na Bíblia é para que lembremos de quem é o Senhor e da sua autoridade e poder sobre todas as coisas. Amém? Toda vez que você lê a Bíblia, Deus vai te lembrar quem Ele é na sua vida. Amém. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Toda vez que você olhar para a Bíblia, Ele vai te lembrar da autoridade e poder que há no nome de Jesus, para que você não fique diante das circunstâncias falando, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou escapar dessa cilada? Queridos, você tem no nome de Jesus a autoridade e poder dados por Deus, para que você vença essas situações. Amém? E aí continua dizendo assim, versículo 3, olha só o que diz, por isso que eu pedi para você deixar aberto. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só que interessante esse texto. O apóstolo Paulo ele é muito interessante na forma como ele escreve, na forma como ele explica as coisas. Ele se referindo àquele povo que passou pelo mar, que foi batizado, então se tornou povo de Deus. Agora esse povo precisava ser alimentado. Deus envia o que do céu? Maná, o pão que vem do céu, que é uma referência a Jesus, porque Jesus diz lá no livro de João, eu sou o pão que desce do céu, ok? Eu sou o alimento que vocês necessitam. E quando aquele povo ficou reclamando que aquele pão não estava muito bom, que aquele pão era sempre o mesmo, Moisés disse, olha, deixa eu falar uma coisa, nem só de pão viverá o homem. Moisés foi o primeiro a dizer isso. Mas nós viveremos da palavra que sai da boca de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Então, aqui está dizendo assim, olha, os seus pais se alimentaram do mesmo pão que nos foi entregue agora, que é Jesus. Eles não se alimentaram de um maná físico só. Aquele milagre era o alimento que sustentava e lembrava a eles o poder de Deus. Cristo hoje é o alimento que nos sustenta e nos lembra diariamente do poder de Deus. Amém. Amém? Então, ele está falando aqui, ó, vocês comeram do pão celestial, vocês se alimentaram de Cristo durante todo o pai deles. Paulo falando, seus pais se alimentaram de Jesus durante toda a travessia do deserto. Olha isso. Olha o que Paulo está explicando para eles. Jesus não apareceu agora. Jesus não está sendo apresentado agora para vocês. Jesus está sempre desde o princípio. Queridos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para um só caminho. Jesus. Não há outro. De
de Gênesis. Se você pegar, tem alguns estudos que mostram como Jesus, ele é representado em cada livro da Bíblia. Aí fala lá, em Gênesis, ele é o filho da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é a serpente levantada no deserto. Em Deuteronômio, ele é isso. Cada livro da Bíblia fala a respeito de quem é Jesus. Então, de Gênesis ao Apocalipse está representando Jesus. E esse texto fala da oportunidade que todo ser humano tem em Cristo. Veja o que disse aqui, olha. E todos eles comeram e beberam. Ou seja, toda a humanidade tem a oportunidade de conhecer Jesus. Toda a humanidade tem a oportunidade de se alimentar, de se saciar em Cristo. Porque assim como Cristo é o pão vivo que desceu do céu, ele também é a água viva que jorra dentro de nós. Ele é a água que mata a sede. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana: se eu te der essa água que você está pedindo para eu tirar para você, se você beber dessa água do poço aqui, você vai continuar tendo sede. Mas se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Então, aqui Paulo está lembrando os judeus de que os pais deles, lá no deserto, olha por que ele vai lembrar disso. Lá no deserto, foram batizados, começaram a ter comunhão com Deus, porque o pão fala de comunhão. Por isso que o pão está aqui na ceia, por isso que hoje é dia de comunhão, por isso que diz que a igreja deve sentar ao redor da mesa. E nós vamos voltar a fazer isso. Eu não aceito mais a gente fazer culto de ceia sem comunhão depois. A gente vai perdendo, né, o foco, né? Era tão gostoso a gente sair daqui, depois ia para a praça, sentava lá, comia junto, conversava, estava junto. A gente precisa disso. A sua família precisa disso. Você precisa sentar com a tua família, ter momentos com ele, conversar entre família, seus familiares. A gente precisa dessa comunhão. E aqui Paulo está dizendo para eles: olha, vocês precisam viver em comunhão, e o pão representa essa comunhão. Jesus disse: eu sou o pão do céu, eu sou a água viva na vida de vocês. Aí no versículo 5 diz assim, olha só, acompanha aí: entretanto, e aí vem, mesmo Cristo tendo sido para todos alimento e água, mesmo ele tendo sido para todos batismo e salvação, olha isso, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçavam. Veja só, olha só o que Deus está dizendo aqui, nesse texto. Deus tirou o povo do Egito, Deus os batizou, ou seja, fez deles um povo, fez deles uma nação, fez deles o corpo de Cristo, já naquela época. Está falando aqui, olha, eles foram batizados, como vocês são batizados hoje. Agora, eles se alimentaram do pão, eles foram saciados da sede, eles foram supridos das suas necessidades. Entretanto, Deus não se agradou de todos. Apesar de todos terem a oportunidade, nem todos ainda agradam a Deus. E o que Hebreus capítulo 11 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que faltou para esse povo aqui? Fé. Fé. E aí a Bíblia diz: razão pelos quais ficaram prostrados no deserto. E aí tem algo que até entristece o meu coração, porque aqui diz: a maioria deles não agradou o Senhor. A gente queria ler o contrário, né? O gostoso seria ler, mas alguns poucos não agradaram o Senhor. Todos tiveram pão, todos tiveram água, todos tiveram batismo, todos tiveram a oportunidade, mas a maioria deles não agradou ao Senhor, e por essa razão ficaram no deserto. Queridos, primeira coisa que eu vejo nesse versículo 5 aqui, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia, porque hoje Ele está nos avisando, nos dando como exemplo o que essas pessoas fizeram lá atrás, para que a gente não faça do mesmo jeito, para que a gente fique atento
ao que está acontecendo ao nosso redor. Para que a gente, como disse aqui, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para que a gente entenda que Deus nos dá a oportunidade de nos alimentar do pão e da água que mata a nossa sede, que mata a nossa fome, que nos supre, tanto internamente quanto externamente. E aqui está dizendo, olha, mas a maioria deles cobiçou o que era mal, o que não vinha de Deus, o que Deus tinha libertado. Alguns cobiçaram as cebolas e os pepinos, outros cobiçaram o bezerro de ouro, outros cobiçaram como é que fala? A carne do Egito, a vida no Egito. Outros cobiçaram até as sepulturas do Egito. Quem já tentou para o texto? Disseram assim, se a gente morrer aqui não tem nem onde enterrar, melhor ela teria morrido no deserto, porque lá tem sepultura. No Egito. Desculpa, no Egito. Obrigado. Melhor seria morrer no Egito, que lá tem sepultura. Queridos, cobiçar sepultura, você já viu isso? Você já pensou nisso? Como a mente, ela pode ser enganada por esse mundo? Deus tem uma terra de promessa. A Bíblia diz, quando entrareis naquela terra, vos darei descanso. E as pessoas querendo sepultura. As pessoas trocando a vida pela morte. Trocando Cristo pelo mundo, porque o mundo jaz o maligno, o mundo já morreu o maligno. Quando você cobiça o mundo e as coisas do mundo, você está cobiçando morte, você não está cobiçando vida. Ah, então eu não posso ter nada? Não, você pode ter tudo o que Deus tem para você, e Ele tem muita coisa. Posso ouvir um amém? Ele tem. Só que quando isso se torna uma cobiça, isso compete com a presença de Deus na sua vida, e nós já vamos ver isso. Amém? Entenda uma coisa, olha, aqui a misericórdia de Deus nos avisando, olha, eles fizeram isso, e eu estou dando eles como exemplo, para que vocês não façam a mesma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque nós não vamos poder dizer amanhã, eu não sabia. Essa desculpa não vai mais poder dar, nós já sabemos. Nós sabemos o que é de Deus, o que não é, o que Deus quer de nós e o que Ele não quer. Nós não podemos, o tempo da ignorância, Deus já não levou em conta, Ele já nos perdoou, sim ou não? A Bíblia diz isso, olha, você não sabia, então tudo bem, agora você sabe. Agora você sabe. Então não adianta amanhã a gente falar, mas não sabia. Não, e eu estou te lembrando hoje. Paulo está dizendo aqui para eles. Hoje eu estou te lembrando onde seus pais tropeçaram. Então não faça a mesma coisa. Peço para os meus filhos que estão aqui hoje, que olhem para os meus erros e não copiem. Eu tenho erros como ser humano, eu tenho falhas. Então olhe para as minhas falhas, não me condenem e nem me copiem. Orem por mim. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para nós hoje, como filhos de Deus. Olha, nós deixamos escrito essa história, para que vocês não copiem o que eles fizeram. E aí você vai me perguntar, pastor, mas o que é que eles fizeram? E esse texto mesmo aqui fala. Só antes disso, da gente ver o que é que eles fizeram, só devemos lembrar que, independente, inclusive, de quem sabe ou quem não sabe, de quem sabia ou não sabia, as leis e as suas consequências se cumprem do mesmo jeito. É ou não é? Se você não conhece, você muda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Americana. Nós viemos de São Paulo para Americana. E quando eu estou na Avenida Brasil ou em outra avenida, e eu vou fazer uma conversão à esquerda, vou atravessar a avenida para o outro lado, aqui a conversão é à esquerda. Eu tenho que entrar na minha esquerda. Lá em São Paulo eu tenho que abrir e entrar na minha direita. É diferente. Independente de eu saber ou não, se eu entrar errado e bater de carro, quem está errado? Sou eu. Então eu tenho que aprender as leis aqui. Eu tenho que aprender. O trânsito aqui tem uma diferença. Se eu vou para a Inglaterra, por exemplo, Londres, dando um exemplo, é totalmente invertido, porque a direção é do lado direito do carro. Então todas as curvas são para o outro lado. Então, mas eu tenho que descobrir. Eu não posso chegar lá e brigar, não, mas eu dirijo assim no Brasil. Leis não são assim? Então você não vai poder chegar para Jesus hoje e falar, não, mas no mundo eu era assim. Não dá mais. Não dá mais. Se falar assim, Senhor, no mundo eu era assim, por favor me transforme. Porque no teu reino não pode ser assim. Então precisa haver mudança. Precisa haver. Se tem uma diferença,
na lei, se tem uma diferença no princípio, eu preciso descobrir qual é essa diferença e mudar. Agora olha só, a pergunta é, mas o que foi que eles fizeram? Que fez com que Deus não se agradasse da maioria deles? Que fez com que muitos desses ficassem prostrados no deserto? E às vezes eu vejo, queridos, eu não quero mais ver isso, crentes em Cristo, discípulos de Jesus, prostrados no deserto. Não é para isso que Deus nos tirou do mundo, do Egito, da velha vida, da velha natureza. Deus nos tirou da velha natureza para que a gente atravesse o deserto e para que a gente entre na terra que manda leite e mel. Amém? Que a gente entre na terra de descanso, na terra da promessa. Estamos hoje, lá uma turma da igreja subiu para Jerusalém esse ano e eles estão recebendo lá a palavra, eles vão trazer para nós como chuva de avivamento, a palavra que diz, a minha geografia é território de promessa. Mas nós estamos entrando na geografia que é território de promessa, ou nós estamos prostrados no deserto? E por que eles ficaram prostrados no deserto? Versículo 7 diz assim: não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Primeira coisa que eles fizeram, que foi abominável aos olhos de Deus: idolatria. A idolatria, ela, resumir, lógico, você já sabe, mas para resumir, ela é tudo aquilo que ocupa o lugar do homem, que deveria ser ocupado por Deus. Então a idolatria, ela pode ser religiosa, como algumas religiões idolatram imagens, pedras, símbolos, né? Até Satanás. Sim, idolatram até, teve a marcha agora, não sei quem viu, teve a marcha para Lúcifer, fortíssima aí, a marcha para Satanás. Então tem a idolatria religiosa, mas existem outras idolatrias. Tem gente que tem idolatria ao dinheiro, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Tem outros que têm idolatria à família, coloca a família em primeiro lugar. Querido, sua família é uma bênção do Senhor para a tua vida, mas ela não pode vir acima de Deus. Os teus ganhos financeiros são uma bênção de Deus para a tua vida, para te sustentar, para te abençoar, mas não podem estar acima de Deus no seu coração. Você mesmo não pode estar, porque existe um tipo de idolatria que é a egolatria. A pessoa adora a si mesmo. A Bíblia diz que eles são adoradores do seu próprio ventre. Então, ele se torna a pessoa mais importante da vida dele, e quando diz, olha, o primeiro mandamento é adorar a Deus, e o segundo, e amar a Deus, e o segundo é amar o próximo como a ti. Aí sim, você tem que exercer um amor próprio, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se cuidar da tua alma, das tuas emoções, do teu corpo, para você viver muito, para você aproveitar muito as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas isso não pode substituir a presença de Deus na sua vida. Então a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, nas nossas prioridades, nas nossas decisões. Amém? E é interessante que diz aqui, olha, não sejam idólatras como eles, que se sentaram para comer, beber e depois para se divertir. Aí eu falei assim, mas qual é essa relação de idolatria com diversão, né? Lógico que ele estava falando daquele momento do bezerro de ouro, onde enquanto Moisés recebia a Torá do Senhor, o povo desesperado, porque Moisés não voltava, não sabia o que fazer. A ausência de uma liderança é muito difícil para as pessoas. Todos nós necessitamos de uma liderança, de um mentoreado, de alguém que ore por nós, de alguém que nos abençoe, que nos dirige, que tenha uma palavra na nossa direção, né? Sejam os pais, sejam mentores, sejam pastores. Mas aquele povo começou o quê? Levantou o bezerro de ouro e falou, já que não tem mais Moisés, não sabemos de Deus, vamos fazer uma imagem que a gente conhece, fez a imagem, e começaram a fazer uma festa. Essa festa, ela tem uma relação direta com a idolatria. Por quê? Porque as religiões idólatras, elas não são religiões de convicção. As religiões convictas são as monoteístas. Por exemplo, quem crê em Cristo, quem em Cristo. Os árabes, os muçulmanos, eles creem em Alá, é Alá
religião baseada em idolatria, que tem ídolos, que foge de um Deus único, o que acontece com essas religiões? Elas se tornam comuns, elas se tornam abertas, elas se tornam uma verdadeira festa. A gente até brinca, né? Brinca assim no bom sentido, jamais menosprezando a fé de ninguém, jamais atacando a fé de ninguém, mas a gente não pode se iludir que tudo é a mesma coisa. Mas a gente sempre falava assim, né? O bom católico é aquele que vai na missa no domingo, toma um passe na segunda, pede oração para o pastor na terça, e na sexta passa no candomblé e no domingo está na missa de novo. Por quê? Porque não tem convicção. A idolatria quebra a convicção espiritual, quebra, anula a convicção. Então ele está falando, olha, não sejam contra os idólatras. Primeiro que Deus abomina a idolatria, mas esse povo não sabe o que quer. Esse povo não tem certeza do que realmente eles querem, eles desejam. E você pode reparar que as religiões que mais crescem são sempre as monoteístas. São sempre as que têm um único Deus, por causa da convicção. Você pode reparar, cristianismo bíblico, tá? Então tem um monte de tipo de cristianismo, estou falando do cristianismo bíblico. Esse é uma das religiões mais cresce. Você pega o próprio Islã, é uma das que, por quê? Por causa da convicção. Convicção. Quando somos convictos, queridos, geramos influência sobre a vida das pessoas. Quando você tem dúvida, você não consegue convencer ninguém, é ou não é? Se você tem dúvida daquilo, você fala com certo receio, né? Vai lá e fala para ele que ele não pode mais fazer aquilo, mas você tem certeza se ele fez. Então você chega na pessoa e fala, olha, sabe o que é? Sabe que essa coisa aqui não é muito bom de fazer, tal, mas aí ele fala, não, mas eu não fiz, aí você fica meio perdido. Agora, quando você sabe que a pessoa fez, você chega e fala, não faça, porque você tem convicção. Então a convicção gera isso. Então Deus está falando, olha, não seja idólatra, não seja alguém que não tenha convicção, não seja em termos bem comuns, coloquiais, não seja Maria vai com as outras. Creia no Deus que você serve. Continue debaixo dessa aliança com o Deus que você serve. Renove a sua aliança hoje com o Deus que você serve. Porque senão nos tornamos idólatras. Cada hora estamos crendo em algo, cada hora estamos confiando em algo, cada hora estamos com a esperança em algo. E a nossa esperança só pode vir do Senhor. Não tem ninguém que possa fazer o que Deus faz por você. Quantos creem nisso? Amém. Amém? E aí ele continua aqui, olha, no versículo 8, dizendo assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Olha isso, 23 mil morreram por causa da imoralidade naquele povo que saiu do deserto. Primeiro, Deus avisou da idolatria. Agora ele está falando, olha, não faça como eles, que foram imorais. A imoralidade, queridos, a gente às vezes tem um rápido pensamento, uma rápida relação com práticas sexuais ilícitas. Não é isso. Existe a imoralidade sexual, ok? Mas imoralidade é tudo aquilo que fere a conduta moral de uma sociedade. É tudo aquilo que interfere na conduta moral de um relacionamento. Tem maridos que são imorais com as suas esposas, na forma de falar, na forma de tratar, e tem esposas que são imorais com seus maridos. Por quê? Porque fere a conduta moral de um relacionamento. Então veja só, você vê que tem sistemas de governo que são imorais. Por quê? Porque são anárquicos. Eles pregam a anarquia. O governo precisa ter ordem, precisa ter decência. Deus mesmo diz, na minha casa, dentro do meu governo, é o quê? A ordem e decência. Porque senão a gente não consegue se relacionar. Imagina, cada um faz do seu jeito. Você sabe que ele teve até que confrontar a igreja de Corinto, porque eles estavam tão felizes com os dons espirituais, que começava o culto, todo mundo orando em língua, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Aí Paulo mandou a carta e falou, calma gente, calma, precisa ter ordem. Precisa ter ordem, tem um momento de profetizar, tem um momento de adorar, tem um momento de receber a palavra. Se vocês não tiverem ordem, não pode ser anárquico, não pode ser bagunceiro. Então quando
moralidade é aqueles que não se submetem a um princípio para preservar os relacionamentos, quebram a moralidade, anulam a moralidade. E Deus estava aqui nessa hora formando uma nação, sim ou não? Toda nação, queridos, tem leis e tem regras. Toda família tem leis e tem regras. Todo relacionamento tem leis e tem regras. O relacionamento precisa ser baseado no amor. A base do relacionamento é o amor, mas existem leis e regras. Até dentro do casamento. Você não assina um contrato de casamento, tá? Ainda que você assine uma aliança. Não é um contrato onde eu vou cobrar e ela tem que me pagar e ela vai me cobrar. Não é isso. O amor está maior, é maior do que essas coisas. Mas precisa ter moralidade no relacionamento. Eu não posso falar com a Rosângela do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu tenho que falar. Eu tenho que ter educação, eu tenho que ter respeito. Ela tem que ter respeito por mim, sim ou não? Isso é moralidade. Né? Tem, até quando eu estava estudando essa palavra, me lembrou, tem um seriado que a gente assiste aqui, a gente já terminou assim, que é um seriado que falava, é um seriado meio de jovens assim, que chama The Big Bang Theory, que é o quê? É a teoria do Big Bang. São físicos, eles moram todos juntos lá, os 4 amigos, e são crânios, são caras, eles são meio nerds, então, eles são crânios. E o mais crânio deles, que é o Sheldon, o mais crânio deles, ele é daqueles meninos que tem o QI muito avançado, porém muita dificuldade de relacionamento. Ele não consegue relacionar interpessoal, o relacionamento não funciona. Ele não sabe se relacionar, ele é muito claro, espontâneo, verdadeiro, ele não sabe mentir, ele não conhece sarcasmo, o povo tira sarro dele, ele não entende, porque ele não sabe se relacionar. Então como é que ele faz para os relacionamentos darem certo dele? Ele cria um manual de regras. Então o amigo dele que mora junto com ele faz o amigo assinar um contrato de bom relacionamento. Ou seja, olha, eu uso o banheiro eu acho que é exagerado, porque é comédia, né? Eu uso o banheiro tal hora, essas horas nem todo mundo esteja, você também não pode dar, porque é regra. Então tudo eles voltam no manual. Apesar de ser exagerado, mostra que se a gente está com dificuldade em relacionamento, a gente precisa procurar o que é que o manual diz sobre relacionamento, sobre se relacionar com o próximo, sobre não ser imoral, não quebrar moralidades, não ferir relacionamentos. Nós temos um manual, que está escrito aqui. Está escrito. Você está com dificuldade no casamento, você está com dificuldade no ambiente de trabalho, você está com dificuldade de se relacionar com seus filhos, com seus pais, o manual te dá tudo aqui, ó. O que o pai fala? O que a palavra fala dos pais em relação aos filhos? Pais, não levem seus filhos à ira, admoestam-os no Senhor, e assim por diante. Como fala dos filhos aos pais? Filhos, não se levantem contra seus pais, honra-os como você honra a Deus, e assim por diante, marido, esposa e tal. Ambiente de trabalho, fala de ambiente de trabalho, servos e senhores, irmãos em Cristo, dentro da igreja. Moralidade. Aquele povo começou a se tornar imoral, não tinha mais base de relacionamento. Uns começaram a enganar os outros no deserto. Começaram, por quê? Porque era desafios. E sabe quando a nossa moralidade se torna bem baixa? Quando a gente está enfrentando desafios. Quando a gente começa a enfrentar desafios, a gente perde o senso moral. Pode reparar. Quando a nossa cabeça está cheia de problema, tudo, é a hora que a gente grita com o outro. É a hora que a gente não domina a nossa língua. É quando está sobrecarregado. É quando está com desafios. E você imagina esse povo no deserto, dependendo do maná todo dia, passando sede, morrendo por causa de escorpião, de cobra. Como é que estava a mente deles? E aí Deus trouxe, falou, olha, vocês não podem ser imorais. Amém? E aí continuando aqui, versículo 9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Então primeiro falou, não sejam idólatras, não sejam imorais, e agora diz assim, não coloque Deus à prova, não desafie Deus. Por favor, queridos, que engano é que a gente acha que Deus precisa provar algo para nós.
que Deus nos deva alguma coisa. Deus não te deve nada. Nada. Não há nada que você possa reivindicar de Deus como Ele estivesse te devendo. Não. Ele é cumpridor das promessas dEle, pelo amor que Ele tem pela tua vida e pela misericórdia que Ele tem pela tua vida. Se a gente aprender esse caminho de relacionamento com Deus, a gente alcança tudo. O problema é que muitas vezes a gente acha que pode reivindicar. Lá eles acharam que podiam reivindicar, chegavam para Moisés toda hora e queriam provar a Deus. Ué, mas não é Deus? Como é que está bom? Se Deus nos trouxe aqui para o deserto, como é que a gente está com sede? Como é que a gente está com fome? Como é que tem gente morrendo por causa das picadas de serpente? Que eles começaram a reclamar. Ué, não é Deus? Como é que morre? Se é filho de Deus. Filho de Deus não passa necessidade. Filho de Deus não é. E eles começaram a colocar, a tentar a Deus. Né? E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Ó, em Malaquias, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, compartilhar, na verdade, uma coisa com vocês. Em Malaquias é o único texto onde Deus diz assim, fazei prova de mim. Ele diz, fazei prova de mim. Para quem que ele diz isso? Para quem passou no teste da fidelidade, que fomos ministrados aqui na quinta-feira sobre fidelidade. Para quem passou no teste da fidelidade, Deus diz assim, foi fiel, então faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Mas isso não quer dizer me encoste na parede. Isso não quer dizer mande o que eu devo fazer. Fala assim, olha, só estou dizendo que para quem é fiel, tem um fruto da fidelidade a ser colhido. Amém? Então, ele diz aqui, olha, não coloqueis Deus à prova. E aí no versículo 10, olha o que está dizendo aí. Agora é muito sério. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A Bíblia diz que eles murmuraram em relação às promessas de Deus e uma praga os alcançou. Por isso o termo praguejar, lançar praga. Quando você murmura, você está lançando praga sobre si mesmo. Você está sendo visitado por uma praga. E a praga, ela é destruidora. Você já viu assim, que praga? Veio uma praga sobre, aqui, agricultura. O que quer dizer isso? Devastou. Praga acabou com tudo. Tirou a colheita, tirou os resultados daquela lavoura, acabou com os resultados daquela lavoura. A Bíblia está dizendo aqui, olha, não murmureis, para que não sejais destruídos pelo exterminador. Veio uma praga, mas matou muita gente daquele povo, porque eles murmuraram contra Deus. Quem murmura traz praga destruidora sobre si mesmo. E aí o versículo 11 diz assim, acompanha comigo, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Jesus está lembrando de novo, olha, tudo que eu estou falando aqui para vocês é para vocês ficarem atentos. Se fosse na linguagem de hoje, gente, fique esperto, né? Ó, se liga, né? Moisés foi escrever, se liga, e o povo falou, não pode escrever desse jeito. Aí ele mudou e colocou, olha, né? Então foram escritas para advertência vossa. Mas na verdade Moisés, se ele pudesse, ele ia falar, olha, se liga, Paulo está anotando aqui e falando, povo, se liga, fique esperto, essas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros e para quem os fins do século têm chegado, ou seja, para todos os que forem salvos, todos os que forem alcançados por Jesus. Essas advertências são sérias, porque aquele povo não era o povo egípcio, aquele povo não era o povo sírio, aquele povo não era o povo árabe, aquele era o povo de Deus. Então essas advertências são voltadas para quem? Para quem está lá no mundo? Não. São voltadas para nós, que Deus tirou do Egito, que Deus está nos levando à terra da promessa. Aí diz assim, olha, essas coisas vos adverti, vos sobrevieram, não, desculpa, versículo 11, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros
sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Amém? Um versículo que muito crente repete, né? Às vezes não sabe nem onde está escrito, em que contexto está escrito. Mas está aqui. Olha, eu estou te avisando, porque se você ainda está de pé, você precisa tomar cuidado. Existe um inimigo que quer te derrubar. Existe um inimigo que quer ver a tua derrota. Existe um inimigo que não quer ver você feliz, que não quer ver você na presença de Deus. Ele quer te derrubar. Então, se você está de pé, cuide-se. De que forma nos cuidamos? Olhando para esse texto e vendo quais são os caminhos que podem nos fazer tropeçar. Queridos, mais uma vez Deus diz para tentarmos. Às vezes pensamos, quem já passou por essa situação de pensar assim, nisso aqui eu estou vacinado. Nisso aqui eu não tropeço de novo. Esse aqui eu já aprendi. Aprendi a duras penas, mas já aprendi. Não é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, fica esperto. Mesmo naquilo que você já sabe, fique esperto. Para não cair. O povo sabia que não era para idolatrar. E idolatrou. O povo sabia que não era para cobiçar. E cobiçou. O povo sabia que não era para murmurar. E murmurou. Isso aqui eu já venci. Não, aqui está dizendo, se você está de pé, se cuida. Porque Deus quer te manter de pé. Mas se cuida nisso, para você não tropeçar. O que a palavra de Deus diz? Sede sóbrios e vigilantes. Em outra parte, o que ela diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é sujeita às paixões desse mundo. Então está falando, fica atento, fique esperto, cuidado. Você sabe que hoje muitos tropeçam por distrações. Vivemos em um mundo de muitas distrações. Vivemos em um mundo de muitas ofertas, de muitas coisas que nos faz ser roubados da presença de Deus, que nos faz ser roubados do lugar onde nós deveríamos estar. Versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, deixa eu falar algo ao seu coração. Por mais difícil que fosse atravessar aquele deserto, não era impossível. Quando você está entendendo? Por mais difícil que seja a situação que você se encontra hoje, ela não é impossível de ser revertida. Deus estava falando aqui, olha, eu provei vocês no deserto, mas a provação não era maior do que vocês podiam suportar. O problema foi que vocês idolatraram, foi que vocês murmuraram, foi que vocês cobiçaram, foi que vocês inclinaram o coração para as coisas más, ao invés de inclinar os corações para aquilo que eu estava oferecendo para vocês. Amém? Sua situação hoje não é impossível de ser transformada. A Bíblia diz que Deus provê, aqui está dizendo, Ele provê livramento junto com a provação. Tinha fome, veio o maná. Tinha sede, saiu água da rocha. Tinha sol escaldante, a nuvem de fogo. Tinha frio à noite, a coluna de nuvem. Tinha frio à noite, a coluna de fogo. Para cada situação que eles viveram de adversidade, Deus tinha um livramento para eles. Deus tinha um livramento. Vieram serpentes abrasadoras, começaram a matar o povo. O que Moisés levantou? Levantou a serpente de bronze. E todos os que olhavam tinham cura. E aquela serpente fala que é Jesus. Depois ele mesmo diz, assim como a serpente foi levantada, agora o Filho do Homem será levantado para a cura dos povos. Ou seja, queridos, a provação não é maior do que você possa suportar. Por quê? Porque Deus te dá. Não é porque você é forte, não é porque você consegue, não é porque você tem todo o talento, não. É porque Deus te dá livramento se você confiar nele. Deus te dá livramento em qualquer situação. Ele diz aqui, Paulo escreve esse texto
muito inspirado por Deus. Não há aprovação vinda de Deus que nós não possamos suportar. Eu não estou aguentando mais. Sabe qual é a resposta para isso? Está faltando Deus. Para quem diz eu não estou aguentando mais, é porque está faltando Deus. Porque senão a Bíblia é mentirosa. Senão vai contra essa palavra aqui. Você pode falar, está muito difícil. Tudo bem. O deserto não foi fácil. Você pode falar, está muito difícil. Agora você está falando, se você falar, não estou aguentando mais, está faltando Deus. Porque aqui está dizendo, não há tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, provém o livramento, de sorte que você suporta sim. Amém? Amém. Versículo 14, diz assim, estamos terminando. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele volta da idolatria, ele começa com a idolatria e ele termina com a idolatria. Tá? O mais abominável aos olhos de Deus é você colocar algo no lugar de Deus na sua vida. Jamais faça isso. Que Deus nos livre disso. Nos livre disso. Não ponha nada. Tem pastores que põem a igreja no lugar de Deus. Porque quando eu estou falando, a gente acha que idolatria é só o dinheiro. Tem pastores que põem a igreja no lugar de Deus. Começa a adorar mais a igreja que ele lidera do que ao Deus que é Senhor daquele lugar. Então, todo mundo está sujeito à idolatria. Por isso ele repete aqui de novo. Ó. Portanto, conclusão, meus amados, fugi da idolatria. E aí ele diz, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui, Paulo está dizendo assim, para cada um de nós, você deve ser criterioso. Nós precisamos ter critério, queridos. Nós precisamos ter, como eu falei de convicção, nós precisamos ter critério do que é certo e do que não é. O que nos dá a linha do nosso critério hoje? A palavra de Deus. Ser criterioso, o critério é a norma de confronto, avaliação e escolha. Nós precisamos ser criteriosos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas palavras. Não dá para viver de qualquer jeito, achando que está tudo valendo, que é um dos braços do humanismo muito forte na sociedade hoje, que é o relativismo. Sabia que o relativismo não é criterioso. O que é o relativismo? Tudo é relativo, não é bem assim. Você está exagerando. Será que é? Quando Paulo está dizendo aqui, olha, eu falo para vocês como pessoas criteriosas, como pessoas que sabem o que é e o que não é. Eu estou ensinando isso para vocês porque vocês têm que ter critério. Vocês têm que saber, vocês têm que ter posição. Não dá para ser de qualquer jeito. O evangelho não pode ser de qualquer jeito. A vida com Deus não pode ser de qualquer jeito. Por isso não é para qualquer um. Por isso muitos vêm e não permanecem. Porque eles querem fazer da vida com Deus uma vida de qualquer jeito. Tudo valendo, tudo permitido. Se você continuar a sequência e entrar em 1 Coríntios 11, sabe o que você vai ler? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou é lícito, tem as duas, na verdade eu me convenho aqui, mas nem tudo é permitido. Para Deus, queridos, nem tudo é permitido. Amém? Nem tudo é permitido. Tudo, não, desculpa, nem tudo convém, nem tudo é lícito. É permitido, Deus não te obriga a nada, mas nem tudo te faz bem. Nem tudo é para o teu bem. Nem tudo que existe aí é para te fazer feliz. Amém? Então, entenda uma coisa, olha o que diz aqui, o cálice da bênção. Quem sabe qual é o cálice da bênção? Deixa eu tomar uma água nesse cálice aqui enquanto você pensa. Existe, quem já tinha ouvido nesse termo? O cálice da bênção. Por que existe um cálice da bênção? Porque também existe um cálice da ira. São dois cálices de Deus. O cálice da bênção, com que nós somos abençoados, e aqui diz o que é, não é a comunhão do sangue de Cristo. Esse é o cálice que nós bebemos, é o cálice da bênção. Mas existe um outro cálice, que é o cálice da ira do Senhor. Amém? No final, sabe quem tomou o cálice da ira no nosso lugar?
Jesus. Sabe qual era o cálice que ele pediu para que Deus o afastasse? Dele era o cálice da ira. Quando ele está no Getsemane, Jesus diz assim: Pai, se possível, olha isso, que lindo, afasta de mim esse cálice. Sabe que cálice é esse? O cálice da ira, que era para nós. Do que nós somos salvos, diz a palavra do Senhor em Romanos 10, da ira de Deus. Diz também em 1 Coríntios: vós sois salvos por Cristo da ira de Deus, que recairia sobre os nossos pecados. Jesus vai e toma o cálice da ira e nos entrega o cálice da bênção. Sabe o que a palavra diz? Não dá para tocar. Não dá para voltar a tomar o cálice da ira. Não dá para voltar a desprezar o cálice da bênção. Você sabe que no final de tudo esse cálice da ira virá novamente, né? Salmos 11,6 diz assim: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. No final, de novo, esse cálice será derramado. Essas taças do Senhor serão derramadas. E haverá destruição sobre a terra, sobre aqueles que rejeitaram o cálice da bênção. Então, estamos dizendo aqui, olha, não dá mais para voltar à idolatria. Não dá, temos que ser vitoriosos. Porventura, não estamos sendo abençoados com o cálice da bênção? E não estamos partindo entre nós a comunhão do corpo de Cristo? E aí o versículo 17, para encerrar, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é Jesus. Então termina dizendo assim: olha, por mais difícil que foi para aquele povo passar pelo deserto, por mais difícil que foi para aquela travessia se cumprir, só alcançou o outro lado quem foi um com Deus. Só permaneceu quem foi um com Jesus Cristo. E só vai permanecer também nesse tempo, porque essa palavra, o que aconteceu lá, é um aviso para os dias de hoje. Só vai permanecer hoje quem for um com Jesus. Senão não vai aguentar. E no final de tudo ainda virá um cálice sobre aqueles que viraram as costas para a bênção, para o cálice da bênção. Então Deus trouxe essa palavra nessa manhã para nós, queridos, para nos alertar, para falar: olha, eu já tirei de vocês daquela velha vida, não volta mais para lá. Nessa travessia que você está fazendo, e que tem sim uma promessa para você, permaneça firme, se renove a cada dia em Cristo, beba da água e coma do pão espiritual, né, que eles comeram no deserto, que está para nós aqui hoje. Se renove, olhe para dentro de você mesmo. Tem idolatria? Tem imoralidade? Como é que estão os seus relacionamentos? Olhe para dentro de você. Você está tentando a Deus? Você está colocando Deus à prova? Você está reivindicando algo de Deus como se Ele tivesse obrigação de te dar? E Ele vai falando aqui, olha, e a murmuração, que é praguejar a si mesmo, é se colocar diante do destruidor, se deixar volúvel diante do destruidor. Queridos, não tem tentação maior. Deus está falando que você não possa suportar, porque eu estou livramento. E se não está suportando, porque essas coisas estão tendo acesso ao seu coração. E eu quero te livrar de todas elas, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nosso êxito, queridos, vem da unidade. Deus não queria, o que Deus mais queria, na verdade, é que seu povo fosse unido. Que seu povo fosse um só povo naquela travessia. Mas alguns idolatraram, outros murmuraram, outros foram imorais, e aquele povo perdeu a autoridade, perdeu o poder. Mas os que permaneceram, entraram na terra prometida com autoridade e poder. Destruíram os inimigos, conquistaram os territórios, venceram os gigantes, derrubaram as muralhas. E instituíram um lugar de bênção, do cálice da bênção, em nome de Jesus. Nosso êxito vem da unidade. O êxito da família está na unidade, o êxito da empresa está na unidade, o êxito da igreja está na unidade, o êxito do país
está na unidade. E é por isso que nós tomamos o pão e o vinho aqui em unidade. Na igreja. Não se toma o pão e vinho sozinho em casa. Se toma em unidade. É na igreja. O culto de ceia é um culto que sela unidade do corpo de Cristo. A gente parte o pão, é um só pão partido, não é isso? E Jesus, partindo o pão, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós. E ele pegou um cálice e deu aos seus discípulos. Então, é um só pão partido em muitos, e por isso mostra que nós somos um. E nós precisamos ser um. Se formos um aqui, se formos um com a nossa família, se formos um nos nossos objetivos, vamos alcançar êxito. Vamos ter êxito. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos cear. Vamos entrar nesse momento de ceia do Senhor.